Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro nesses tempos em que você está sendo bombardeado por todos os lados sobre as interpretações daquilo que aconteceu de ontem para hoje. Uma carta que é uma coisa absolutamente sui generis, que nunca aconteceu na história do nosso país. Como nós sabemos, sempre houve algum tipo de interferência, de intervenção na nossa realidade vinda dos Estados Unidos da América. Isso desde sempre, desde que eles se consolidaram enquanto uma nação independente e, a partir de então, depois de vários processos, começaram a estabelecer aquilo que se denominou como o imperialismo, ou seja, uma visão imperial, o império comandando as suas colônias. E aqui no Brasil, nós tivemos reflexos de uma forma muito direta no golpe de 1964, que a documentação toda que foi descoberta décadas depois mostrou a interferência do presidente norte-americano, do embaixador norte-americano aqui no Brasil, de secretários de Estado em comunicações, que não eram explícitas naquele tempo, embora nós saibamos, né, que muitos lacaios da época, inclusive esse que foi o patriarca do clã Marinho, a participação que ele teve na conspiração para derrubar um presidente eleito, no caso, João Goulart. Mas isso tudo corria por debaixo dos panos. Agora não, nós temos uma interferência declarada, direta, nas nossas instituições. E o mundo está perplexo, né? Porque quando o Trump anuncia que o que está acontecendo aqui no Brasil, em termos de um julgamento de um criminoso que tentou destruir a nossa democracia, é algo que deve parar imediatamente, isso cria um alerta no planeta inteiro. Porque os outros países que estão numa normalidade democrática ficam pensando, vem cá, qual é o direito que um presidente de um país tem para interferir nos negócios internos, na soberania de um outro país? Se ele faz isso com o Brasil, que é uma grande nação, ele pode fazer com qualquer outra nação. Mas, gente, olha só, essa maluquice de Trump, usando um argumento estapafúrdio para tentar algum tipo de ganho econômico para a sua nação que está num processo de corrosão social muito grande, não é novidade. Pensem bem, quando ele tomou posse, quando ele começou a assumir a presidência, ele começou logo a criar uma série de conflitos. O primeiro foi com o México e com o Canadá, vocês vão se lembrar, quando ele, a pretexto de punir o México pela entrada de drogas no território norte-americano, cartéis de drogas, cartéis de criminosos, ele estabeleceu que iria taxar o México, iria tarifar na estratosfera. O mesmo argumento foi praticado contra o Canadá. No caso mexicano e no caso canadense, houve uma reação inteligente, enfim, começaram a duelar e isso serviu de ensinamento para o mundo inteiro, mostrando que, de fato, Trump é um grande falastrão, é um grande gangster. E daí a coisa foi migrando para outros cantos, como aconteceu agora recentemente na África do Sul, quando ele submete o presidente sul-africano a uma humilhação pública. E agora, na carta que ele manda também para a África do Sul, dizendo que vai taxar a África do Sul em 30%, lá não tem nenhum perseguido político, lá não tem nenhum Bolsonaro, enfim. Mas ele arrumou um argumento diferente daquele que foi usado no México, aquele que foi usado no Canadá, no caso, uma espécie de apartheid às avessas, que estaria acontecendo na África do Sul para taxar a África do Sul. E com o Brasil veio com essa coisa estapafúrdia. Como eu mostrei para vocês, infelizmente o jornalismo do Brasil não presta muita atenção em outros aspectos da mesma atitude de Trump em relação a outros países. Porque é só pegar a carta que ele mandou para o Japão, a carta que ele mandou para a Coreia do Sul, a carta que ele mandou para o Laos, para Mianmar, enfim, para o Brasil, que vocês verão que a estrutura é a mesma. E como a estrutura é a mesma para realidades diferentes, obviamente não se adequa. Tanto é que o texto que está lá, quando bate aqui com a realidade brasileira, os jornais hoje, até o Globo, até o G1, está mostrando que a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é sempre muito favorável aos Estados Unidos, com taxação de vários produtos aqui com tarifa zero, alíquota de 2%, de 3%. Então não se justifica esse argumento falacioso que existe uma relação desequilibrada. Então essa situação
ela expõe a calhordice argumentativa dessa figura imperial e, muito mais do que isso, a calhordice subserviente daqueles que estão achando que ele está fazendo alguma coisa sensata. São os verdadeiros traidores da pátria. Eu já ouvi o Malafaia, num vídeo, infame, dizendo que a culpa da taxação de Trump é do Supremo Tribunal Federal e de Lula. O Tarcísio de Freitas, outro lacaio, aquele do bonezinho do MAGA, a mesma coisa. E os deputados de extrema-direita, senadores bolsonaristas, replicando isso do mesmo modo. Só que está tendo um conflito aí. A direita que representa o agronegócio, os setores industriais, setores financeiros, enfim, aqueles que mexem com grana grossa aqui no Brasil, eles estão percebendo que o prejuízo dessa ação de Trump pode ser muito grande e que eles sabem que isso não se deve ao discurso de Lula, a posições de Lula, como tão calhordamente está dizendo o Tarcísio de Freitas, e a figura do Malafaia, né, do Mala, e outros tantos também. Agora, a gente tem alguns paradoxos. Essa situação pode estar criando para o Brasil uma oportunidade de ouro da gente, primeiro, jogar para a sociedade o discurso da importância de se preservar a soberania nacional, a independência do nosso país, a autoafirmação do povo brasileiro. Por outro lado, também nos ajudaria a resgatar os símbolos nacionais que foram usurpados por esses traidores da pátria. A bandeira brasileira, a camisa da seleção brasileira, o nosso hino, as nossas manifestações. Está na hora de tomar de volta aquilo que eles usurparam de maneira ilegítima. Os verdadeiros traidores da pátria fingindo que são patriotas. Então, isso é uma oportunidade para a gente popularizar o que está acontecendo, elevar as consciências das pessoas aqui no Brasil, como aconteceu no México. No México, quando as tarifas foram anunciadas, a presidenta do México, que já estava com a popularidade muito boa, ela convocou uma coletiva, falou 3 horas, racionalmente explicou, deu dados, mostrou que Trump estava equivocado. Ela conseguiu angariar o apoio do empresariado, da sociedade mexicana, em sua grande maioria, embora a extrema-direita lá, como a extrema-direita daqui, também dissesse, olha, não, o Trump está certo, nós temos cartéis de drogas aqui, há uma conexão desse governo com os cartéis, enfim. A extrema-direita faz sempre papel de lacaios em qualquer lugar do mundo. E aqui no Brasil, existe essa situação. Então, isso tudo pode ser enfrentado se houver uma comunicação do líder maior do nosso país, o líder formal, porque é o presidente da nossa nação, e o líder das forças progressistas, aquele que de fato pode dizer e explicar para as pessoas o que está acontecendo, o discurso falacioso. Por exemplo, o Lula, ele fez um pronunciamento quando o Dudu Bananinha, ele deu uma entrevista para a revista Veja. Eu não sei se vai dar para pegar aqui com vocês, talvez o áudio não fique muito legal, mas eu acho que vai dar para pegar sim. Deixa eu ver aqui. Lula falou isso aqui, ó. Vamos ver se dá para pegar. Deputado brasileiro, Vamos ver aqui. Acho que dá. está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. O cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Então não é possível aceitar isso. É só ler a entrevista na Veja que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Isso sim é de respeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Esse cidadão pensava isso da Suprema Corte quando mentia a meu respeito? Ele pensava, você conhece alguma fala dele, sabe, questionando a Suprema Corte? Não. O pai dele, quando nega a justiça eleitoral, não nega os votos que seu filho receberam, só nega o dele. Não nega o voto dos senadores que foram eleitos, só nega o dele. Então é preciso que haja no mínimo de bom senso. Se essa gente pensa que vai ganhar consciência da sociedade com mentira, é um ledo engano. Pois é. Gente, o que é fundamental nesse momento é justamente o presidente exercer o papel político de explicar o que está acontecendo
e de assumir um protagonismo nessa luta, né? De reafirmar a soberania do nosso país, de apresentar para a sociedade brasileira um projeto claro de nação, que as pessoas percebam por que nós elegemos um presidente da República, enfim, o que significam esses valores todos. Eu tinha visto aqui, gente, o editorial, teve o editorial de hoje na Folha de São Paulo e o UOL, com o seguinte título, acho que dá para vocês pegarem aqui, chamando o comportamento do Trump de chantagem, né? Chantagem rasteira de Trump não passará. Cogitar que a intimidação fará um poder independente como o judiciário brasileiro deixar de processar Bolsonaro é devaneio autoritário. E aí eles fazem uma cobrança aqui ao Tarcísio de Freitas, né? Olha esse parágrafo aqui, gente, desse editorial. Chegou a hora de lideranças como o governador Tarcísio de Freitas escolherem de que lado estão. Bom, nós já sabemos que lado que ele está, né? Folha de São Paulo e outros jornais. Ou bem Tarcísio defende os exportadores paulistas e a soberania brasileira, ou continua posando de joguete de boné de um agressor estrangeiro e da família Bolsonaro, cujo patriotismo de fancaria se dissolve e se transforma em colaboracionismo diante da perspectiva da cadeia. Está repleta de mentiras e incoerências a carta em que Trump tenta justificar o ataque comercial. As trocas com o Brasil não contribuem para o déficit norte-americano. Pelo contrário, há anos o resultado da corrente é superavitário para os Estados Unidos. O presidente republicano diz defender a liberdade de expressão aqui, mas lá manda deportar quem emite opiniões consideradas erradas pela Casa Branca. O histórico de decisões anunciadas, mas nunca efetivadas por Donald Trump, faz duvidar da implementação de tais tarifas adicionais. E aí segue o editorial. O que acontece é o seguinte, a prudência recomenda, diante do comportamento psicopático dessa criatura, que o Brasil espere mesmo, que vai acontecer a partir do dia 1º de agosto. E eu não descarto nem que o presidente Lula tenha uma conversa, certamente será uma conversa via telefone, privada, com o presidente norte-americano e, no final da história, apresentados os fatos, os argumentos, o presidente norte-americano, como é um cara de pau, diga que ficou muito impressionado com o presidente Lula, que ele apresentou uma série de argumentos, ele explicou coisas que ele não tinha visto e que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão sólidas e que vamos caminhar para frente. Aí vai ser um gol de placa, né? Mas até lá é muito importante que o povo brasileiro seja informado do que está acontecendo diante dessa oportunidade histórica de popularizarmos os discursos, as reflexões sobre o que significa soberania nacional, a nossa pátria, o nosso país e a brasilidade, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Mande seu comentário para cá, o que você acha, tá bom? Um grande abraço, tchau!